tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre o arrependimento muda sentenças. E o que significa arrependimento? Significa mudança de atitude. Ou seja, consiste em você reconhecer o seu pecado, mudar a sua atitude, pedir perdão a Deus e não voltar a praticar aquilo que você praticava antes. E para a gente entender melhor sobre isso, estaremos lendo lá em Atos capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, qual tem que ser a minha atitude como cristã? Eu tenho que me arrepender do meu pecado, ou seja, eu tenho que mudar a minha atitude e eu tenho que converter-me dos meus pecados para que eles sejam cancelados. E o que é conversão? É mudança de direção. Então eu tenho que mudar minha direção. Se eu andava por um caminho que era tortuoso, um caminho de mentiras, de coisas que não agradam ao Senhor, eu, através de Jesus, eu me converto. Ou seja, eu mudo a direção. Aquelas coisas que eu praticava na minha vida, eu não pratico mais. Então eu sou uma nova convertida. Ou seja, mudei a minha direção. Se eu andava em direção ao pecado, hoje em dia eu não ando mais, certo? E outra forma da gente aprender sobre isso é que não existe conversão sem arrependimento. De forma alguma nós podemos aceitar a Jesus Cristo e continuar vivendo as mesmas práticas. Então, quando Jesus entra na nossa vida, há mudança, há arrependimento verdadeiro. E temos que entender isso, que não existe conversão sem arrependimento de pecados, certo? Para a gente entender um pouco mais sobre isso, estarei abrindo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E, aliás, esse versículo ele é bem conhecido de todos nós, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, aqueles que buscam a minha face, aqueles que andam em conformidade com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu ordeno, com os meus mandamentos, com os meus princípios, com os meus valores, aquele povo que é chamado pelo nome do Senhor, se ele se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, então, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar a sua direção. Se você andava por caminhos, Senhor, se você andava por caminhos que não agradam ao Senhor, se você andava por caminhos de mentira, de prostituição, de falar coisas que não agradam ao Senhor, de machucar as pessoas com suas palavras ou de forma agressiva, práticas que não agradam a Deus. Então, se você se converter dos seus nossos caminhos, ou seja, você mudar a direção, em vez de andar em direção ao pecado, você anda em direção a Jesus, ele ouvirá dos céus, ou seja, Jesus está com os ouvidos dele abertos para ouvir o seu clamor, ouvir a sua súplica, ouvir a sua oração, e ele vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Então, qual o meu posicionamento como cristã e como brasileira? Eu tenho que orar pelo meu país, eu tenho que me humilhar, eu tenho que buscar a face do Senhor e eu tenho que me converter dos meus maus caminhos e orar para que todos os brasileiros eles se convertam dos maus caminhos que eles praticam, para que o Senhor ouça do céu, para que ele perdoe os nossos pecados e ele sare a nossa terra, ele sare o Brasil de tantas coisas que precisam ser libertas, que precisam ser curadas, o nosso país, certo? Precisamos estar constantemente voltados para Deus, renunciando às nossas vontades e os nossos desejos. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa necessária quando nós temos um real encontro com Cristo. E como eu falei antes, não existe conversão sem arrependimento. Então nós devemos nos humilhar, orar, buscar a face de Deus e nos converter dos nossos maus caminhos,
Deus, ele nos olha com um olhar de misericórdia, ele reverte toda a sentença. E é isso, meu irmão, que eu quero trazer para você hoje. Se arrependa dos seus maus caminhos, se converta ao Senhor, mude a direção. Em vez de você andar em caminhos tortuosos, mude a direção, ande em direção ao alvo, que é Cristo. E assim como aconteceu em Nínive, tinha tudo para que a sentença fosse cumprida. Quando Jonas vai a Nínive e fala que entre 40 dias, diante de 40 dias, Nínive seria subvertida. E nesse tempo, os ninivitas, eles se arrependeram de todo o coração, que a sentença deles mudou, porque houve arrependimento daquele povo. Então, Deus, ele muda sentenças quando há arrependimento. E não existe conversão sem que haja arrependimento, ou seja, mudança de atitude. É você mudar a sua direção, é você reconhecer os seus pecados e é você se arrepender de ter praticado cada um deles. E é você mudar a sua atitude, pedindo perdão ao Senhor e não voltando às práticas antigas. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Que o Senhor lhe ajude a reconhecer os seus pecados, a você saber e nomear quando você estiver orando cada um dos seus pecados e realmente você se arrepender de todo o seu coração. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Curta bastante esse vídeo, comente o que Deus tem falado com você através desse vídeo, o que essa mensagem chamou a sua atenção. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho, clica nele, se inscreve, ativa o sininho das notificações e eu te vejo no próximo vídeo, viu?